Assim veio a palavra do Senhor a Oséias. Em um tempo de rebeldia, quando Israel se afastava do Deus vivo para seguir ídolos de pedra e madeira, o Senhor levantou um profeta para transmitir sua mensagem. Seu nome era Oséias, um homem justo e temente a Deus, escolhido para uma missão que testaria não apenas sua fé, mas também seu coração. Então o Senhor falou a Oséias com uma ordem que parecia impossível de compreender. Vai, toma para ti uma mulher infiel e tem filhos com ela, porque a terra se desviou gravemente, entregando-se à prostituição. Oséias, confuso mas obediente, tomou como esposa Gomer, uma mulher que simbolizava a infidelidade de Israel. Seu casamento não é apenas uma união entre homem e mulher, mas uma profecia viva. Assim como Gomer trairia Oséias, Israel havia traído o Senhor, adorando outros deuses e esquecendo a aliança sagrada. Gomer deu à luz um filho, e Deus ordenou que seu nome fosse Jezrael, pois Israel enfrentaria juízo pelo sangue derramado naquele vale. Depois, nasceu uma filha, e Deus disse: chama-a Lo-ruama, pois não terei mais misericórdia de Israel. Por fim, Gomer teve mais um filho, e o Senhor disse: dai o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. O coração de Oséias carregava dor, assim como o coração de Deus ao ver seu povo se afastando dele. Mas mesmo em meio ao juízo, o Senhor fez uma promessa. O número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida. E onde se dizia, vocês não são meu povo, ali se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. Voltem para o Senhor, pois Ele é misericordioso e nunca deixará de amar os seus filhos. Acusem sua mãe, acusem-na, pois ela não é mais minha esposa, e eu não sou mais seu marido. O Senhor, com o coração ferido pela traição de Israel, levanta sua voz contra o povo infiel. Assim como Gomer, a esposa de Oséias, havia abandonado seu marido, Israel havia deixado o Deus vivo para seguir falsos deuses. Israel correu atrás de seus amantes, buscando riquezas, prosperidade e prazeres, sem perceber que tudo o que tinha vinha do próprio Deus. Com arrogância, o povo dizia: irei atrás dos meus amantes, que me dão pão, água, lã, vinho, azeite e bebida. Mas Deus, como um marido traído, decretou juízo sobre essa infidelidade. Ele cercaria o caminho de Israel com espinhos, fechando todas as suas rotas de fuga, para que, ao perceber sua miséria, o povo entendesse que apenas o Senhor era seu verdadeiro sustento. Foi eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, mas você usou tudo isso para oferecer sacrifícios a Baal. E então Deus declarou: Israel será despojada, seus campos serão devastados, suas festas se tornarão em tristeza, e sua infidelidade será exposta. Mas quando tudo parecia perdido, Deus revela o seu coração de pai e de esposo amoroso. Eis que a atrairei e a levarei ao deserto, e ali falarei ao seu coração. Sim, Deus a corrigiria, mas não para destruí-la. Ele a traria de volta. Ele transformaria seu vale de lágrimas em um vale de esperança, e o povo que o rejeitou voltaria a chamá-lo de meu marido, e não mais de meu senhor. Então o Senhor faria uma nova aliança, onde reinariam a justiça, a fidelidade e o amor eterno. Então o Senhor me disse: vá outra vez, ame essa mulher, embora seja amada por outro e adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, apesar de eles se voltarem para outros deuses. Oséias já havia sentido a dor da traição. Ele amou Gomer,
mas ela o deixou para viver com outros homens, desprezando seu amor e se entregando a uma vida de pecado. Assim como Israel abandonou a Deus, Gomer abandonou seu marido. Agora ela estava caída, esquecida, rejeitada por aqueles que prometeram felicidade. De uma esposa honrada, tornou-se escrava, sendo vendida no mercado como uma mercadoria sem valor. Mas Deus falou a Oséias, e sua ordem era surpreendente. Vá, ame-a outra vez. Oséias caminha pelo mercado de escravos, vendo sua esposa suja, cansada e humilhada. Ninguém mais a quer. Ela está quebrada, sem esperanças. Mas então a voz de Oséias se levanta. Eu a comprarei. Oséias paga 15 peças de prata e uma quantidade de cevada para tê-la de volta. Ele a cobre com seu manto e diz suavemente: Você viverá comigo. Não será mais de outro homem, e eu serei fiel a você. Mas essa história não é apenas sobre Oséias e Gomer, é sobre Deus e Israel. Assim como Oséias amou sua esposa infiel, Deus ainda ama Israel. Eles foram infiéis, adoraram outros deuses, foram levados ao exílio. Mas um dia Deus os traria de volta. Os filhos de Israel ficaram muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios. Mas depois buscarão o Senhor e temerão ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Ouçam a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, pois o Senhor tem uma acusação contra vocês. A voz de Deus ecoa como um trovão. O profeta Oséias levanta-se para proclamar o juízo divino sobre um povo rebelde. Israel, o povo escolhido, se afastou de Deus, abandonando sua aliança para seguir falsos deuses e prazeres corruptos. Não há fidelidade, não há amor em intimidade com Deus, nenhum conhecimento de Deus na terra. Israel estava mergulhado no pecado, mentira, homicídio, roubo, adultério e idolatria. Os sacerdotes falharam, conduzindo o povo à destruição. O conhecimento de Deus desapareceu e a nação caminhava para a ruína. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus advertiu, eles colheriam o que plantaram. Como uma esposa infiel, Israel traiu seu verdadeiro Senhor e agora enfrentaria as consequências. A corrupção não estava apenas em Israel. Judá também se contaminou. Ambos os reinos estavam espiritualmente doentes. Quando clamarem a mim na sua angústia, não os ouvirei. Eles faziam sacrifícios vazios, mas seus corações estavam longe de Deus. Sua confiança não estava no Senhor, mas em alianças políticas e na força militar. Porém, Deus prometeu que os faria cair para que buscassem a Ele de verdade. Venham, voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos curará. Ele nos feriu, mas nos vendará as feridas. O tempo da paciência acabou. O juízo estava à porta. Eles semearam vento e colherão tempestade. Israel confiava em ídolos, riquezas e alianças com nações estrangeiras, mas nada disso o salvaria. O exército assírio viria como uma tempestade e levaria o povo ao exílio. Seus altares seriam destruídos, suas cidades queimadas. Ó Israel, você pecou desde os dias de Gibeá. Seu coração é perverso. Deus os deixaria sofrer as consequências de sua infidelidade, mas ele ainda os amava. Como um pai amoroso que precisa disciplinar seu filho, o Senhor desejava restaurá-los. Quando Israel era menino, eu o amei e o chamei do Egito. O tom muda. Deus relembra como sempre amou Israel. Ele o tirou do Egito, ensinou-o a andar, cuidou dele como um pai cuida de seu filho. Mas mesmo assim,
Israel se rebelou. E agora? Deus os destruiria completamente? Como poderia eu abandoná-lo, ó Efraim? Como poderia destruí-lo como fiz com Admá e Zeboim? Meu coração está comovido. A minha compaixão se acendeu dentro de mim. Mesmo diante do juízo, Deus não desistiria de Israel. O amor dele era mais forte que a ira. Deus continua a lembrar Israel de sua história. Jacó lutou com Deus. Moisés libertou o povo. Os profetas chamaram ao arrependimento. Mas Israel não o ouviu. O pecado de Israel era como veneno em sua alma. Eles estavam adorando ídolos, confiando em riquezas e esquecendo seu verdadeiro Deus. E agora a Síria estava às portas. O castigo viria. Onde está agora o seu rei para salvá-lo? Onde estão os seus governantes em quem você confiava? Mas Deus ainda tinha um plano. Volte, ó Israel, para o Senhor teu Deus. No último capítulo, Deus abre um caminho de volta. Ele queria restaurar. Se o povo se arrependesse, ele os perdoaria, curaria suas feridas e os faria florescer novamente. Eu os curarei da sua infidelidade e os amarei de todo o coração. Eles seriam como um jardim bem regado, como uma árvore forte que nunca cai, como uma vinha que dá frutos abundantes. O Senhor declara: Eu sou como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, suas raízes crescerão como cedros do Líbano. O livro termina com um chamado a todos que ouvem. Quem é sábio, que compreenda estas coisas. Quem tem discernimento, que as entenda. Pois os caminhos do Senhor são retos, e os justos tropeçarão. Conclusão do livro de Oséias. O amor que nunca desiste. O livro de Oséias nos mostra o coração de Deus, um Deus justo que corrige o pecado, um Deus ferido, traído por seu próprio povo, mas acima de tudo, um Deus de amor que nunca desiste. Assim como Oséias comprou Gomer de volta, Deus deseja resgatar cada um de nós. Ainda há tempo. Volte para o Senhor, pois Ele sempre estará pronto para te receber.